A Casa de Maria. Prefácio. A casa sobre a colina dos rouxinóis. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João capítulo 19, versículos 25 a 27. Desse modo, o apóstolo e evangelista João relata a presença de Maria junto à cruz de Jesus. Após, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, é mencionada a presença de Maria no momento do Pentecostes. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Depois disso, com exceção de algum vago aceno, dela não se tem mais notícias precisas no Novo Testamento. Afortunadamente, porém, Maria não desaparece da memória dos cristãos. Segundo a tradição, nos anos sucessivos à lapidação de Estevão, em 37 d.C., quando se agrava em Jerusalém a perseguição aos discípulos de Cristo, João conduz consigo Maria a Éfeso, sobre as costas da atual Turquia, banhada pelo mar Egeu. Éfeso, além de uma das maiores cidades do Império Romano, era também a capital da província da Ásia e se transformaria, segundo as palavras do historiador francês Ernest Renan, na segunda província de Deus. Efetivamente, ela foi uma das bases do lançamento do cristianismo. É ali que Paulo prega por 3 anos e escreve as suas cartas aos Coríntios. Ali João escreve o seu evangelho. E ali, depois da morte de João, sobre a sua tumba, foi construído um memorial e, posteriormente, uma grande basílica. Mas afinal, o que aconteceu a Maria? Como era de se esperar, João e as outras pessoas responsáveis pela sua vida não estavam interessadas em atrair a atenção para a presença dela em Éfeso, cidade dominada pelo imponente templo de Ártemis, dedicado ao culto da deusa mãe. Além disso, era dever deles, apóstolos, e não dela, Maria, desafiar o paganismo do mundo greco-romano e difundir a boa nova do Cristo. O papel de Maria era simplesmente manter-se longe da ostentação, pelo seu bem e o de todos. Lamentavelmente, para os historiadores, no decorrer de séculos, Maria foi muito bem-sucedida. Todavia, ela não desaparece do pensamento da crescente comunidade cristã de Éfeso, cuja memória manteve viva a lembrança do tempo em meio a ela transcorrido. Não surpreende, portanto, que tenha sido construída em Éfeso, no século IV, a primeira igreja da cristandade dedicada à Virgem Maria. Vale recordar que, neste período da história, uma igreja somente poderia ser erigida a um santo se ele tivesse vivido naquele lugar ou se ali tivesse sofrido martírio. E não é apenas uma pura coincidência o fato de o Terceiro Concílio Ecumênico, em 431 d.C., convocado para proclamar Maria, Mãe de Deus, ter sido realizado precisamente na igreja em Éfeso, dedicada à Virgem Maria. Contudo, somente no século XIX são feitas tentativas visando descobrir como e onde exatamente Maria havia vivido.
Em outras palavras, ligar a Maria Celeste, Rainha do Céu, a Maria Terrena, Anciã Senhora Dourada, cujos últimos anos de vida foram passados longe do tumulto despertado pela difusão daquela religião que a tinha exaltada sobre todas as mulheres. O homem que pela primeira vez buscou a localização da última casa habitada por Maria foi um sacerdote parisiense, Dom Julien Guyet. Chegara-lhe às mãos um livro contando detalhadamente as visões de uma freira alemã, doente e portadora de estigmas, morta meio século antes. Naquelas visões, a religiosa descrevia com abundantes detalhes a casa na qual Maria havia vivido seus derradeiros anos e indicava ainda a sua localização. Dom Guyet ficou tão fascinado pelo livro que, em 1881, seguindo as indicações da freira, transferiu-se a Éfeso, determinado a encontrar a remota construção. Achou-a, logo ao sul da cidade, sobre o cume, na colina dos Rouxinóis. Ou, pelo menos, pensou tê-la encontrado, pois bastou comunicar a descoberta aos seus superiores em Paris e em Roma para rapidamente descer sobre o tema um véu de silêncio. Ninguém tomou como sérias as suas afirmações. Foram necessários 10 anos até 1891 ter início uma série de expedições ao local, reunindo testemunhas suficientes capazes de convencer as autoridades eclesiásticas de que aquelas não eram velhas ruínas quaisquer. E depois, ainda, outros tantos anos de escavações e pesquisas para os estudiosos aceitarem a possibilidade de ter sido a casa sobre a colina dos Rouxinóis, de fato, aquela onde Maria havia residido. A este ponto, devo confessar não ter sido diferente da dos eclesiásticos a minha primeira reação à versão pia sobre as origens da casa. Mesmo após diversas visitas ao local, eu continuava decididamente cético. Sobretudo, parecia-me pouco provável que um velho edifício de pedra, por mais retirado, pequeno e privado de atrações, pudesse passar despercebido durante 1800 anos. Além disso, a chance de acreditar era sempre colocada à prova pelo fato de a casa ter sido vista pela primeira vez por uma freira adoentada que jamais deixara a Alemanha, cujas visões teriam levado à sua descoberta. Um procedimento de fato estranho. Enfim, se o achado era mesmo um evento especial, por que razão não havia sobre a casa, nem sobre o lugar em si, alguma referência, nem ao menos um livro, em qualquer livraria das cidades vizinhas? De outra parte, é necessário reconhecer que mesmo a lendária Troia conseguiu permanecer oculta ao longo de 3.000 anos, enquanto Éfeso, cidade outrora resplandecente de mármore, esteve fora de vista por apenas 5 séculos. Ainda, a descoberta de Troia em 1873 por Heinrich Schliemann somente aconteceu graças à determinação obstinada do arqueólogo em seguir os indícios presentes na Ilíada, seguramente não a mais confiável obra historiográfica. Éfeso, por sua vez, teria sido mantida sepulta para sempre se um engenheiro inglês, John Turtlewood, arqueólogo diletante, não houvesse acompanhado a descrição de uma procissão identificada sobre um fragmento de pedra. Então, talvez não se devesse correr o risco de julgar a autenticidade de uma descoberta
por intermédio do modo pelo qual ela tivesse sido feita. Mas mesmo assim permanecia sem resposta a indagação sobre o motivo de, pelo visto, não existir sequer um livro a respeito do assunto. Existiam as frequentes brochuras e livretos turísticos que entre si se repetiam ou se contradiziam em um inglês extraordinariamente excêntrico. Contudo, inexistia uma história confiável sobre o que efetivamente ocorrera naquela zona montanhosa há cerca de um século, ou mesmo sobre os fatos em questão ali vividos 20 séculos atrás. Com a curiosidade alimentada pela frustração, voltei-me à internet, às agências especializadas na pesquisa editorial e aos melhores antiquários de livros. No princípio, os resultados foram decepcionantes. Mais tarde, um pouco por acaso, começaram a surgir pequenas informações, algumas em inglês, porém mais frequentemente em francês, alemão e turco, comparáveis àqueles fragmentos de vidro em formas e cores diversas que espero, e afinal começo a acreditar, possam formar uma janela de vidro colorido se recompostos convenientemente. Todavia, pode-se crer a minha reconstrução? Sim, porque sustento que os fatos históricos foram aqui reunidos com escrupuloso respeito e atenção, e em nenhum momento a história foi reelaborada para acomodá-la às exigências religiosas. Entanto, é necessário realisticamente admitir que a estada de Maria na colina dos Roxinóis, por mais sugestiva e comovente, continua sendo um vestígio, uma possibilidade, ao máximo uma probabilidade, e assim talvez permaneça para sempre. De certo modo, não diferente de outras afirmações baseadas em crenças e em persistentes tradições religiosas, indemonstráveis historicamente. Porém, acreditar que sobre a colina dos Rouxinóis tenha sido descoberta de verdade a casa de Maria, a mim, sinceramente, parece ser o quanto de menos difícil e improvável exista no mundo. A Casa de Maria, capítulo 1. A cidade de Éfeso, no tempo de Maria e João. Nos anos imediatamente sucessivos à morte e à ressurreição de Jesus, a pequena seita de agitadores, conhecidos como cristãos, gozou em Jerusalém um período de relativa tolerância. Porém, na medida em que crescia o número de adeptos e a sua influência, diminuía a paciência das autoridades judaicas. Até, em 37 depois de Cristo, ela vira desaparecer de todo. Naquele ano, vide o martírio de Santo Estevão, inicia a perseguição direta à comunidade cristã de Jerusalém. Nos 5 anos seguintes, a caça se torna ainda mais cruel, atingindo seu ápice no ano de 42, quando Herodes Agripa I sobe ao trono e ordena a prisão de São Pedro e a decapitação de São Tiago, irmão de São João. Foi assim que, naquelas circunstâncias, a maior parte dos cristãos, incluindo provavelmente São João e a Virgem Maria, fugiu. Muitos encontraram abrigo na Judéia e na Samaria. Já os encarregados em difundir a mensagem de Jesus, como João, buscaram terras mais distantes. João partiu para Éfeso e, fiel ao compromisso assumido com Jesus crucificado, conduziu consigo Maria e outros diversos crentes. É difícil avaliar as dificuldades de uma viagem daquela distância, naquelas condições, sobre aquele terreno,
Maria, sobretudo, deve ter sofrido durante a longa fuga para fora da Terra Santa. À época, ela poderia ter uns 60 anos. Podemos imaginar a reação deste pequeno grupo de fugitivos ao avistar o esplendor de Éfeso, uma das maiores cidades do Oriente, um dos mais importantes centros econômicos do Império Romano, sede do primeiro banco do mundo, cidade de grandes riquezas e entre as mais populosas. De fato, deve ter sido surpreendente. Aproximando-se de Éfeso, ao longo daquela que hoje vem a ser chamada a Rua da Virgem Maria, eles devem ter se deparado com as imponentes muralhas da cidade, construídas por Lisímaco, general de Alexandre Magno, e depois seu sucessor, no século III a.C. Pela esquerda, os muros avançavam por toda a encosta da colina dos Rouxinóis. Entrando na cidade pela porta de Magnésia, atingia-se primeiramente a Ágora Estatal, uma imponente praça pública circundada por edifícios que serviam de centro administrativo. Pelo norte, em frente à estrada, encontrava-se uma grandiosa basílica que hospedava os tribunais. A mesma praça, uma área semissacra onde ocorriam reuniões políticas e religiosas, era oculta aos olhos, mas o grande vozerio que vinha dali indicava sua importância. Um pouco além da Ágora, do outro lado da rua, deparava-se com as 8 grandes colunas dóricas do Pritaneu, em cuja frente queimava, de noite, a chama sagrada de Éfeso. Mais adiante, as fontes e os imponentes monumentos, juntos, constituíam a chancela imperial de Roma. Acredita-se que Maria tenha passado seus primeiros meses em Éfeso em uma casa localizada ao norte da Rua do Porto, próxima a uma ampla arena esportiva, enquanto João providenciava a construção de uma casa para ela sobre a colina dos Rouxinóis. Obviamente não teria sentido especular sobre as circunstâncias exatas da vida de Maria em Éfeso, mas podemos dizer ao menos 2 coisas com certo grau de segurança. A primeira e mais importante: é improvável que ela se sentisse em perigo perante as autoridades locais. O governo da cidade era conhecido pela sua tolerância religiosa, o que permitia aos hebreus, por exemplo, apesar do seu monoteísmo singular, ter sinagogas e praticar a sua religião abertamente, sem sofrer interferências. Portanto, não havia temor de perseguição, ao contrário de Jerusalém. Em segundo lugar, o conforto material de Maria provavelmente foi muito maior em Éfeso do que fora antes. Sobretudo, Éfeso era uma das poucas cidades do mundo onde a maior parte das casas era dotada de água corrente e podia-se encontrar com facilidade todo tipo de alimento, vestuário e utensílios domésticos. Todas as refeições, fossem as do rico ou as do pobre, dispunham de 3 coisas em comum: o vinho, o mel e o sal. É referido o fato de Éfeso ter sido famosa pelo seu vinho. Anualmente, em 19 de agosto, acontecia a festa do vinho. E pelo seu mel. A abelha, antigo símbolo de Éfeso, aparece em algumas de suas moedas. Quanto ao sal, ele era considerado tão importante que mesmo as famílias mais pobres faziam sacrifícios a fim de ter uma saleira à mesa. Em matéria de vestimenta, pouco era preciso para distinguir os abastados dos cidadãos menos privilegiados. O vestuário cotidiano da população comum era composto pela túnica, feita de um misto de algodão e lã, e de custosa seda, para quem gozasse de maiores recursos. No tempo da chegada de Maria a Éfeso, os homens não usavam mais a barba,
mas seguiam uma das modas mais excêntricas da época, a dos cabelos loiros. Tanto os homens quanto as mulheres exibiam os cabelos tingidos de loiro ou portavam perucas loiras. Em suma, a Éfeso em que Maria viveu se tratava de um lugar feliz e civilizado. Isto era devido, em parte, à sua riqueza e, em parte, ao governo da cidade, que era particularmente iluminado, segundo os modelos modernos. Havia um sistema fiscal imparcial e, quando parcial, o era em favorecimento do pobre. Por exemplo, existia uma taxa no valor de um dinheiro para expedição da certidão de nascimento, mas se a mãe fosse membro da classe abastada ou intentasse ser considerada como tal, a taxa seria de 100 dinheiros. Do mesmo modo, o pobre tinha o direito de receber certos benefícios para as crianças, além de grãos gratuitos e a entrada livre nas termas públicas. O conselho administrativo da cidade, o Demos, realizava suas reuniões no Teatro Grande, às quais todos os efésios podiam assistir livremente. O Teatro Grande era também sede de frequentes concertos musicais, recitais poéticos e exibição de espetáculos clássicos. Os efésios do primeiro século estavam entre as pessoas mais afortunadas do império, e o sabiam. Pode-se afirmar que não havia nada que pudesse perturbar o bem-estar dos efésios, e igualmente o seu próprio compadecimento. Até 53 depois de Cristo, quando entra em cena Paulo de Tarso, quem os faz ver que seus deuses eram um nada. Na realidade, havia somente um único Deus. No início, ele pregou nas sinagogas, porém, depois de alguns meses, se transferiu para as salas de conferência de Tirano, onde, por 2 anos e meio, ensinou todos os dias, das 11 da manhã às 4 da tarde. Durante aquele período, muitos se converteram. Porém, isto provocou mau humor e preocupações, particularmente entre os ourives que extraíam bons lucros, sobretudo da venda de estatuetas e medalhões da deusa Ártemis. Um deles, certo Demétrio, decidiu, ao fim, fazer alguma coisa contra esta ameaça que competia com seu comércio. E então organizou uma reunião com todos cuja sobrevivência dependia de Ártemis e das outras divindades greco-romanas. Depois de conseguir com sucesso inflamar os ouvintes, evocando os temores para os negócios, ele colocou mais lenha na fogueira, insistindo que aquele cristão intruso insultava também a dignidade da grande deusa. Na sua fúria coletiva, os ouvintes aumentaram até se tornarem uma multidão e tomarem de assalto o grande teatro, onde por 2 horas gritaram: "Grande é Ártemis dos Efésios!" Enquanto o contágio da cólera se difundia entre a massa, o teatro ficava repleto de pessoas que não tinham ideia do porquê de todo aquele barulho. E assim, e não pela última vez na história, o interesse comercial privado e a demagogia despudorada se acordaram perfeitamente para criar uma opinião pública em benefício próprio. Paulo tinha manifestado a intenção de enfrentar a multidão para lutar pessoalmente contra a revolta, mas os amigos o persuadiram diferentemente. Após, com a ajuda deles, conseguiu a muito custo colocar-se a salvo. Ao fim, a ordem foi restabelecida somente depois que o chanceler da cidade se apresentou à multidão, recordando que se qualquer um possuía acusações a fazer, o tribunal era o lugar indicado para buscar justiça.
Pouco depois, Paulo deixou Éfeso e foi para Macedônia. Provavelmente em 64 depois de Cristo, ele sofreu o martírio em Roma e João se tornou o chefe da igreja de Éfeso. Mas a atividade dos apóstolos não foi a única presença cristã influente em Éfeso durante os primeiros tempos da igreja. Também Lucas, provavelmente, esteve em Éfeso por certo período, e alguns estudiosos sustentam que em Éfeso ele teria escrito o seu evangelho. Menciona-se ainda que Marcos teria acompanhado Pedro a Éfeso, enquanto Filipe ali teria vivido por algum tempo, antes de se transferir a Hierápolis, em torno de 150 quilômetros a leste de Éfeso, onde pregou até o martírio. O quanto desta atividade missionária alcançou a atenção de Maria, o quanto ela viveu e pôde ver disso tudo, ninguém o sabe. Uma vez que se sustenta que ela tenha sido transferida para a casa sobre a colina dos Rouxinóis, poucos meses após a sua chegada a Éfeso, ela deve ter sido mantida longe do correr cotidiano das notícias que caracterizavam a metrópole abaixo. De outra parte, os membros da comunidade cristã efesina, em contínuo crescimento, alguns dos quais vivendo exatamente nas suas vizinhanças, ao lado da montanha, seguramente a mantiveram a par dos acontecimentos, e mesmo João poderia informá-la sobre sua atividade apostólica. Do mesmo modo, podemos somente fazer conjecturas sobre quanto tempo Maria viveu naquela casa. Alguns antecipam a morte de Maria em 43 depois de Cristo. Outros, ao invés, retardam-na ao fim do ano 63. A minha opinião é que a morte deve ter ocorrido provavelmente na metade destas duas datas. Não o saberemos jamais, como de resto não saberemos jamais a data exata da crucificação de Jesus. Aquilo que importa é que, graças à curiosidade e à teimosia de alguns homens e mulheres de tantos séculos depois, hoje conhecemos muito mais do quanto se era sabido sobre os anos que antecederam a morte de Maria, e estou convicto que no futuro saberemos ainda mais. A Casa de Maria, capítulo 2. A sedimentação da história. Seja qual for a data exata da morte de Maria, ela ocorre em um momento crucial para Éfeso e também para a igreja. De uma parte, Éfeso estava entrando no seu período áureo. Entre a metade do primeiro século e o fim do século II, a cidade era todo esplendor de mármore. Templos, teatros, escolas, estádios, fontes, termas, vilas sempre mais suntuosas, estradas, portas monumentais e a extraordinária biblioteca de Celso foram todos construídos naquele arco de tempo. No que se refere à igreja, ao contrário, a partir do martírio de Paulo e de Pedro, respectivamente em 64 e 67, ela entra em um período de perseguições. Entretanto, o futuro, no fim das contas, não seria tão luminoso para Éfeso e nem tão difícil para a igreja como poderia parecer à época. Éfeso, mesmo em meio à exuberância das suas obras públicas, não havia ainda resolvido o secular problema do aterramento do porto. Em 61, as autoridades municipais tinham feito um esforço decisivo para dragar o porto, mas o limo transportado pelo rio Caístro continuava a ameaçar separar a cidade do mar, isto é, da fonte principal da sua riqueza. Quando
quando o imperador Adriano, em 129 d.C., visitou a cidade, entusiasta, assegurou seu sustento com um projeto maciço de limpeza do porto. Os efésios, porém, combatiam uma batalha em que eram destinados a perder. Enquanto isso, longe dos clamores, o cristianismo estava criando raízes e difundindo-se em toda parte. No tempo da morte de João, no final do primeiro século, se registravam 20 de igrejas entre Éfeso e a Ásia Menor, e já existia um significativo corpo de escrituras cristãs a fim de manter os fiéis e educar os pagãos convertidos, isto é, os escritos que formam o Novo Testamento. Deste momento em diante, coube sempre ao apóstolo João ser associado a Éfeso. No século VI, o imperador Justiniano determinou a construção de uma imponente basílica sobre a sua tumba e a precedente igreja ali erguida no século IV. Com mais de 157 metros de comprimento e 78 de largura, com 6 cúpulas de altura superior a 35 metros, a catedral cobria a totalidade do cume da colina de Asoluk. Ao término do século XIII, a figura de Maria começa a sofrer uma transformação na arte ocidental. Ela passa a ser representada como uma figura menos distante, menos magnificente e mais humana, com gestos e expressões mais familiares. O ponto de transformação ocorre, provavelmente, com os maravilhosos afrescos de Giotto, na Capela dos Scrovegni, em Pádua, no curso do primeiro decênio do século XIV. A sua abordagem é adotada posteriormente pelos pintores da escola florentina, depois do que, no decorrer dos 2 séculos seguintes, a Mãe de Deus reivindica o seu outro papel, o de Mãe de Jesus, enquanto a figuração da sua imagem passa pelas mãos dos grandes mestres do Renascimento. Beato Angélico, Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Piero della Francesca, Mantegna, Dürer, Aubin, Bellini, Lippi, Lucas, Cranach, Giorgione, Raffaello, Leonardo, Michelangelo e Tiziano, entre outros. Ao findar do século XVI, Maria era quase seguramente a figura mais representada na arte do mundo ocidental, se não do mundo inteiro. Ao mesmo tempo, a devoção a Maria se afirmava nas imensas catedrais góticas que então dominavam os territórios europeus. Hinos são lançados como marcos elevados à glória da verdadeira fé, onde a homenagem à Virgem ressoava de maneira crescente, especialmente depois de 1568, quando a Ave Maria, graças ao Rosário, se torna a oração mariana mais habitual e difundida entre os católicos. Mas o que se passa com Maria Efésia, a benevolente, a anciã senhora que havia transcorrido seu tempo em ambientes tão humildes, ao ponto de serem quase completamente esquecidos? Na verdade, não obstante os esforços conjuntos, ainda que não deliberados, de teólogos e de artistas, nem ela nem Éfeso foram completamente esquecidos. Em 1650, o frei franciscano Francesco Quaresmi escreve que, quando São João parte para pregar o Evangelho na Ásia Menor, ele leva consigo a Santa Mãe de Deus e vive em Éfeso. Pouco tempo depois, o historiador eclesiástico francês Louis de Tillemont escreve:
Consideramos que não existam dúvidas sobre o fato de Maria ter vivido em Éfeso e ali também ter morrido. No século seguinte, o Papa Bento XIV se pronuncia sobre o caso de modo ainda mais enfático, anunciando claramente que a Beata Maria havia concluído a sua vida em Éfeso e subir ao céu. Vozes como estas teriam provavelmente continuado a fazerem-se sentir, até que as areias do tempo, metaforicamente e ao mesmo tempo de modo real, sepultassem definitivamente os últimos traços da Maria terrena, não fosse outra voz ecoada da fonte menos provável e imaginável que viria a colocar fim para sempre ao exílio de Maria nos longínquos recessos da história. A Casa de Maria, capítulo 3. As visões da beata Ana Catarina Emmerich. Ao fim do século XVIII, o continente europeu inteiro foi assolado pelas ondas de embate causadas pela Revolução Francesa. Inicialmente, foram somente os nobres e alguns cortesãos a subirem sobre as carretas dos condenados à morte que, ruidosamente, avançavam em direção ao patíbulo em meio a multidões delirantes, caladas momentaneamente somente pelo som metálico da lâmina da guilhotina. Mas quando o terror começou a nutrir-se de si próprio, então as cestas começaram a encher-se de cabeças de revolucionários, em número superior ao de contra-revolucionários. Em 1794, a Revolução Francesa havia decapitado a si mesma. Todavia, antes de chegar a esse ponto, ela soltara os cães do ódio que partiram rosnando em cada canto da Europa, perseguindo a tudo e a todos, que mesmo se longínquamente fossem associados ao antigo regime. Isto significa, evidentemente, que a Igreja e o clero se encontravam entre os alvos preferidos da Revolução. Mas isto não explica, entretanto, por que a fúria anticlerical dos jacobinos se tenha derramado de modo assim violento, assim venenoso, sobre a Virgem Maria. As imagens de Maria foram removidas das igrejas e queimadas. As esculturas foram estilhaçadas em 1000 pedaços, entre elas as famosas Madonas Negras das criptas de Mont Saint-Michel e de Chartres. Tudo aquilo que até então tinha sido considerado sacro se transformou em objeto de desprezo sacrílego para as multidões difundidas sobre as estradas. A concordata de Napoleão com o Papa Pio VII, em 1801, pôs fim aos abomináveis excessos da Revolução Francesa. Porém, mesmo depois de os sonhos napoleônicos do Império terem varrido para longe as piores fantasias republicanas, a recaída tóxica do terror continuou a envenenar o clima no qual as comunidades religiosas foram obrigadas a operar, ainda durante um tempo, em toda a Europa. Uma delas foi o convento agostiniano de Dülmen, uma cidadezinha rural a sudoeste de Münster, na Alemanha. Em 1812, todos os monastérios e os conventos da Alemanha Ocidental foram fechados e, consequentemente, as religiosas de Dülmen passaram a sobreviver somente graças à caridade dos fiéis, dispostos a recebê-las em suas casas. Talvez a mais difícil de ser acolhida tenha sido a irmã Ana Catarina Emmerich, uma freira de 38 anos, cujo estado de saúde era tão precário ao ponto dela ficar praticamente confinada à cama por longo tempo. Entretanto,
Mesmo assim, também para ela foi encontrada uma instalação. Ela jamais viria a deixar o leito somente 12 anos mais tarde, com a sua morte. E em todo aquele tempo, o seu quarto estaria quase constantemente assediado por pessoas devotas de todas as condições. Tudo isso pelo fato de, na noite de 29 de dezembro de 1812, enquanto os restos da grande armada de Napoleão chegavam aos poucos na França, deixando para trás as neves da Rússia manchadas do sangue de 500.000 de homens, a irmã Ana Catarina ter começado de repente a sangrar pelas mãos e pelos pés. Ela também passou a ter numerosas visões, que 80 anos mais tarde levariam à descoberta da casa sobre a colina dos Rouxinóis. Filha de pobres trabalhadores agrícolas, Ana Catarina nasceu em 8 de setembro de 1774. Já menina, revelava as duas características que marcariam a sua vida: uma saúde cronicamente frágil e uma fé inabalável. Ainda que o trabalho agrícola a exaurisse, ela encontrava forças para regularmente executar a longa e impenitente Via Crucis, que fora reproduzida fora da cidadezinha. E quando a lida do campo, enfim, começou a ameaçar a sua saúde, ela passou a trabalhar como costureira, impressionando a todos com a sua habilidade de preparar roupas e de rezar ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, a sua devoção se fortalece ao ponto de se transformar na determinação de ingressar em um convento. No entanto, ela recebe uma rejeição atrás da outra, tendo em vista não poder apresentar-se com um pequeno dote, pedido naquele tempo para uma freira. Ela havia distribuído tudo o que ganhara como costureira, e os conventos eram muito pobres para assumir novos encargos econômicos. Algum tempo mais tarde, aos 24 anos, Ana Catarina Emmerich começou a sentir certos sofrimentos que reproduziam aqueles de Jesus. Nas suas últimas horas, tais como feridas sobre o lado esquerdo da testa, causadas por uma coroa de espinhos invisível. Finalmente, aos 28 anos, com a fronte coberta de lesões de origem desconhecida, foi admitida no pequeno convento agustiniano de Dülmen, onde viveria até a supressão das comunidades religiosas em 1812. Então, logo após o Natal de 1812, sucedeu a noite na qual se manifestaram os estigmas. Os presentes na referida noite relataram que, enquanto Ana Catarina rezava, o seu rosto se ruborizava, como se ela tivesse sido acometida por uma febre alta. Depois, inesperadamente, a sua figura se tornava toda luminosa, particularmente nas mãos e nos pés, que surgiam banhados de sangue, como se perfurados por picadas. Ao mesmo tempo, sobre a cintura apareceu uma sangradura. Aqueles que viram essas coisas, compreensivelmente, foram tomados pelo pânico e buscaram rapidamente um médico. Mas aquela situação estava além da capacidade de diagnóstico da ciência médica. A seguir foram realizadas 2 longas e penosas investigações. Uma da parte da comissão eclesiástica e outra de representantes civis. Entretanto, ambos chegaram à conclusão que, até onde era possível averiguar, os estigmas eram absolutamente autênticos. Nos restantes 12 anos de sua vida, irmã Ana Catarina permaneceu presa ao leito, constantemente sofrendo, sangrando em ataduras e tendo visões de tal intensidade e nitidez que despertaram a atenção de pessoas bem além da diocese de Münster. Uma delas foi Clemens von Brentano, o poeta romântico alemão que chega à cabeceira da sua cama em 1818, onde retornaria muitas vezes, até a morte da religiosa em 1824.
Ele passa a transcrever histórias das suas visões, submetendo-as depois à sua aprovação. Essas transcrições foram publicadas em torno da metade do século, em particular, A Vida da Santa Virgem Maria, em 1852, ou seja, 34 anos antes de distintos pesquisadores se dirigirem àquela que os turcos chamavam de a Casa da Mãe Maria. As visões registradas por Brentano ocupam diversos volumes e abrangem principalmente eventos da vida de Cristo e de Maria. Somente algumas páginas são dedicadas ao período conclusivo da vida de Maria em Éfeso e não se reportam aos eventos em ordem lógica e nem ao menos cronológica, tendendo a serem circulares ao invés de lineares, criando e depois clareando as ambiguidades. Iremos relatar a seguir, omitindo detalhes pouco significativos, as visões de Ana Catarina Emmerich, alusivas ao período final da vida de Maria em Éfeso. A Casa de Maria, capítulo 4. A vida de Maria em Éfeso, segundo Ana Catarina Emmerich. Maria, depois da ascensão de Cristo ao céu, viveu 3 anos em Sião, 3 anos em Betânia e 9 anos em Éfeso, para onde a levou João. Maria não residiu propriamente na cidade de Éfeso, mas sim na zona rural, onde já estavam estabelecidas diversas mulheres que a conheciam bem e lhe eram ligadas. Proveniente de Jerusalém, a casa de Maria estava localizada a cerca de 3 horas e meia de distância de Éfeso, em um monte à esquerda da cidade. É uma área solitária, com muitas aprazíveis colinas férteis e grutas incrustadas na rocha, em meio a pequenas clareiras saibrosas, selvagens, contudo não estéreis, com muitas árvores de troncos lisos e copas amplas em forma de pirâmide. Quando João portou aqui a Santa Virgem, para a qual antecipadamente havia feito construir uma casa, já diversas famílias cristãs e mulheres devotas viviam nesta zona. Todas essas pessoas eram refugiadas ali por causa das frequentes perseguições. A casa de Maria era de pedra quadrangular e na parte posterior a parede era arredondada. As janelas eram altas, o telhado plano. Era dividida em 2 partes por uma espécie de lareira, colocada ao centro. O fogo era aceso pelo chão, na direção frontal à porta de ingresso. Do forno até o teto foi criada uma via de saída para a fumaça. Sobre a abertura feita no forro, vi um cano de cobre, inclinado, subir sobre a casa. A pequena casa de Maria surgia entre árvores do tronco liso e da copa em forma de pirâmides, nas cercanias de um bosque. Era um lugar muito silencioso e solitário. Todas as casas das outras famílias se encontravam a certa distância, igualmente isoladas, como em uma área rural. A Santa Virgem morava aqui apenas com uma pessoa mais jovem, a sua serva, quem tratava de obter o pouco necessário para a alimentação de ambas. Viviam em silêncio e profunda paz. Em casa não havia nenhum homem, e algumas vezes um dos apóstolos ou dos discípulos, durante as suas viagens, vinham trazer-lhes notícia e fazer-lhes visita. Com muita frequência, vi entrar e sair da casa um homem que eu sempre acreditei ser João, mas que nem em Jerusalém nem aqui vivia estavelmente ao lado da Virgem. Viajava muito. Uma vez enxerguei João entrar na casa. Também ele parecia muito mais velho. Era muito magro e usava um hábito branco, longo e amplo, preso à cintura por uma cinta. Entrando, desamarrou a roupa, tirou-a
e permaneceu com outro hábito que usava por baixo. A Santa Virgem, toda vestida de branco, foi ao seu encontro, apoiada no braço da sua serva. O seu rosto era branco como a neve e como transparente. Parecia vibrar de saudade. Desde que seu filho subira ao céu, todo o seu ser exprimia nostalgia crescente. João e ela se dirigem ao oratório. Ela abre o tabernáculo e aparece a cruz que ali era guardada. Depois que ambos tinham rezado ajoelhados, João se levanta, pega uma caixa de metal que portava consigo, a abre de um lado e retira um pequeno embrulho de delicado pano de lã. Deste sai uma pequena toalha de tecido branco que continha o Santo Sacramento sob a forma de um naco branco de forma quadrada. Depois, com grande solenidade, pronuncia algumas palavras e entrega à Virgem o sacramento. Atrás da casa, a alguma distância em direção ao cume, a Santa Virgem tinha predisposto para si uma espécie de via crucis. Depois da morte do Senhor, quando ainda vivia em Jerusalém, jamais tinha deixado de percorrer cotidianamente, entre lágrimas, a sua via dolorosa. Havia medido em passos a distância entre todos os pontos do caminho que Jesus tinha sofrido. Após o terceiro ano passado em Éfeso, Maria sentia uma grande saudade de Jerusalém. João e Pedro a acompanharam. Via ali reunidos muitos apóstolos, entre os quais Tomé. Creio que fosse um concílio e Maria os confortava com o seu conselho. Na sua chegada ao pôr do sol, antes de entrar na cidade, eu a vi visitar o Monte das Oliveiras, o Monte Calvário, o Santo Sepulcro e todos os lugares santos em torno de Jerusalém. A Mãe de Deus era tão triste e tomada de comoção que se mantinha em pé com dificuldade, e Pedro e João a sustentavam, guiando-a pelo braço. 1 ano e meio antes da sua morte, Maria ainda retornou de Éfeso a Jerusalém. Eu a vi oculta visitar à noite com os apóstolos os lugares santos. Quando alcança a porta de trás daquele palácio onde havia encontrado Jesus caído sob o peso da cruz, dilacerada por aquelas dolorosas recordações, cai à terra inconsciente e os seus companheiros creram que ela estivesse à beira da morte. Ela foi levada a Sião, ao cenáculo dos edifícios frontais onde morava. Aqui a Santa Virgem se manteve por vários dias, tão fraca e doente, e sofreu tantos desmaios que mais de uma vez temeram que ela morresse. Em consequência disso, se preocuparam em preparar-lhe uma tumba. Ela mesma escolhera uma gruta sobre o Monte das Oliveiras, e os apóstolos encarregaram um pedreiro de construir para ela uma bela sepultura. Naquela ocasião, esteve outras vezes tão próxima da morte que os boatos sobre a sua partida e a preparação do seu túmulo se difundiram por Jerusalém e por outras localidades. Quando, porém, a tumba fica pronta, ela sente-se melhor e, restabelecendo-se as forças, o bastante para poder alcançar novamente a sua casa em Éfeso, onde depois de 1 ano e meio, efetivamente, ela morre. A tumba preparada para ela sobre o Monte das Oliveiras foi sempre tida em grande honra e mais tarde, ali em cima, foi até construída uma igreja. A Santa Virgem repousava em silêncio na sua cela. Era toda envolta em uma longa camisola. Apenas as mãos eram nuas. Nos últimos tempos não a vi comer mais nada, senão de quando em quando uma colher de chá de um suco que a serva espremia de um fruto de grãos amarelos semelhante à uva, num copo posto ao lado de seu leito. À noite, quando percebeu que a sua hora se aproximava,
a Santa Virgem, segundo a vontade de Jesus, quis se despedir dos apóstolos, dos discípulos e das mulheres presentes. Os homens retornaram então à parte da frente da casa e se prepararam para o serviço divino. Depois de ter dado a comunhão a todos os presentes, Pedro ministrou à Santa Virgem a Santa Partícula e a Extrema Unção. Pedro se aproximou e lhe concedeu a Extrema Unção, relativamente do mesmo modo como é concedida hoje. Com o santo óleo que João havia trazido em recipientes, lhe unge o rosto, as mãos, os pés e a cintura, onde a roupa possuía uma abertura. Os apóstolos entrementes rezavam em coro. O rosto de Maria era em flor e sorridente, como quando era jovem. Havia os olhos voltados ao céu e resplandecentes de santa alegria. E eis que sua alma sai do corpo como uma pequena puríssima figura de luz, com os braços estendidos ao alto e parte em direção ao céu, conduzida por um raio de luz. Creio que a morte da Santa Virgem tenha ocorrido pouco depois da 9ª hora, a mesma hora da morte de Jesus. Mateus e André percorreram a Via Crucis da Santa Virgem até a última estação, até aquela gruta que representava o sepulcro do Cristo. Traziam consigo ferramentas para preparar a tumba, porque ali devia repousar o corpo da Santa Virgem. A gruta não era espaçosa como a tumba do Senhor, e era alta apenas como um homem. Os 2 apóstolos trabalharam para ampliá-la e dispuseram também uma porta com a qual fecharam o sepulcro. Então, o cortejo percorre a Via Crucis da Santa Virgem até a última estação e alcança a gruta do sepulcro. Ali o caixão foi posto em terra e o sacro corpo colocado no interior da gruta, no ponto predisposto. Todos os presentes entraram individualmente, puseram em redor do santo corpo perfumes e flores, se ajoelharam e ofereceram lágrimas e orações. A seguir, escavaram uma fossa em frente ao ingresso da gruta e plantaram diversos arbustos que produziam flores ou frutos. Deste modo, a entrada da gruta foi deixada invisível. Deslocaram, para além da frente dos arbustos, uma fonte que corria ali perto. Emeric nos diz que, um tempo depois de depositar Maria na tumba, São João conduz São Tomé, que se atrasara para ver a Virgem pela última vez. Ao ingressarem no interior da gruta, eles se ajoelham e São João tira a cobertura do caixão. O corpo de Maria não estava mais no lençol fúnebre. Entretanto, o lençol encontrava-se ali intacto. Eles cobriram com cuidado a entrada da gruta e se foram. A casa de Maria. Nós a encontramos. Capítulo 5. Os primeiros exploradores. Não seria, de fato, um exagero dizer que os fiéis relatos de Clemens von Brentano acerca das revelações da irmã Ana Catarina Emmerich não suscitaram nenhum interesse concreto quando foram publicados e, assim, permaneceram por muitos anos. E somente em 1880 que uma cópia do livro Vida da Santa Virgem Maria, de Emmerich e Brentano, chega até as mãos de um sacerdote francês, Julien Goyet. Impressionado pela afirmação da religiosa de ter contemplado nas suas visões a casa de Maria próxima a Éfeso, Dom Goyet decide partir e ir verificar o local pessoalmente. No ano seguinte, ele parte para Esmirna, cidade cerca de 70 quilômetros ao norte de Éfeso, onde ele foi acolhido calorosamente pelo arcebispo Monsenhor André Timoni,
que o encorajou na sua pesquisa e lhe colocou à disposição um jovem ajudante para acompanhá-lo. Afortunadamente, Dom Guyet encontrou as ruínas de uma antiga casa que correspondia exatamente às descrições de Emmerich. Ao retornar a Paris, ele não perdeu tempo e imediatamente informou tanto aos seus superiores diocesanos quanto ao Vaticano sobre o importante achado. Todos, porém, esforçaram-se a desencorajar Dom Goethe ao máximo possível de contar ao mundo a sua descoberta. Assim, tudo permaneceu à sombra por 10 anos, a fim de reaparecer depois nas circunstâncias mais impensáveis. Um dia, na metade de novembro de 1890, a irmã Marie de Mandat-Grancey, superiora das Irmãs da Caridade, que gestavam o Hospital Francês de Esmirna, perguntou a um sacerdote que as visitava se ele desejava, depois do jantar, ler algum livro do seu agrado. O sacerdote, padre Poulain, aceitou de bom grado e passou à biblioteca para pegar qualquer coisa. Ao retornar ao quarto, desapontado, deu-se conta que, inexplicavelmente, entre os livros que ele havia pego, estava a vida e a dolorosa paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com as visões de Ana Catarina Emmerich. A fim de compreender a sua reação, devemos salientar que Eugène Poulain, padre lazarista, além de diretor do Colégio Francês do Sagrado Coração em Esmirna, era também um apaixonado estudioso dos clássicos, profundamente contrário a toda forma de misticismo. Contudo, ele deu uma olhada no livro de Emmerich, até constatar, para o seu próprio espanto, que o lia com um interesse sempre crescente. Ele decidiu então prosseguir e, mais tarde, também comentar sobre ele com seus irmãos no hospital, com o objetivo de ver qual seria a reação. Logo surgiu um animado debate, onde cada um expressava o seu ceticismo, maior ou menor, sobre o valor daquelas visões. As leituras e as discussões continuaram por mais de um mês. Depois, em uma noite, no final de dezembro, Padre Poulain foi abordado por um dos sacerdotes mais antigos do hospital, Padre Duboul, que lhe pergunta se ele já havia lido a vida da Santa Virgem Maria de Emmerich. Poulain respondeu que não e que, pelo contrário, jamais soubera da sua existência. Padre Duboul lhe dá uma cópia. A leitura deste livro, com as descrições da casa de Maria, da sua vida, morte e sepultura em Éfeso, suscitou uma controvérsia ainda maior do que a gerada pela obra precedente. Também desta vez os céticos estavam em maioria. Destes, o mais decidido na denúncia das visões de Catarina Emmerich foi o capelão do hospital, Padre Jung, ilustre estudioso do hebraico e também professor de ciências no Colégio do Sagrado Coração. Rígido adversário dos místicos e visionários, ele ridicularizou as visões, definindo-as como sonhos a olhos abertos, típicos das garotas. Enfim, com o objetivo de resolver a questão, sugeriu-se que um grupo de sacerdotes fosse até Éfeso, durante as férias de verão, procurar estabelecer a verdade. Todos concordaram e, em um momento de inspirada alegria, foi também decidido que Padre Jung dirigiria a expedição. A Casa de Maria, capítulo 6. Uma falsa pista. Depois de terem passado toda a manhã inspecionando as ruínas de Éfeso, o grupo de exploradores, tendo à frente o Padre Jung, retornou a Yassoluk, atual Selçuk, para comer e definir os passos do dia seguinte.
O roteiro sofreu um dia de atraso pelo fato de anteriormente, no curso de uma visita à cidade vizinha de Aydin, Padre Poulain ter encontrado um certo Padre Philippe, que realizara pessoalmente uma pesquisa sobre a casa de Maria e sustentava tê-la encontrado próximo à cidade chamada de Azizé, atual Senlik, mais distante ao sul. Em vista disso, decidiram pegar o trem para conhecer o local e continuar depois o percurso a pé. Na manhã seguinte, às 4h30 da manhã, eram todos em pé e prontos a partir. Depois de um rápido desjejum, limparam as armas que tinham consigo para protegê-los contra os bandidos que vagavam em torno da montanha e dirigiram-se à estação de trem. O grupo partiu em um trem de mercadorias às 6h da manhã, direto ao sul. Às 7h chegaram em Azizé. Depois de terem encontrado uma estrada estreita que lhes parecia levar à direção correta, pegaram-na e a percorreram por 2h30, até entrar em um vilarejo que parecia estranhamente abandonado. Após mais de 2 horas de estrada e terem ultrapassado outros 2 vilarejos, alcançaram o local chamado Dermen Dereze. Longe de ser aquele cume de montanha descrito por Emmerich, era uma garganta profunda onde a única casa visível não eram as ruínas antigas de uma modesta habitação, mas um grande monastério greco-ortodoxo sobre a margem de um rio. Eles foram acolhidos cordialmente pelas freiras que os convidaram a pararem para o almoço, que se revelou uma festa suntuosa, concebida por uma sopa de arroz, um prato de cebolas, uma travessa de peixe fresco, vários queijos, tudo regado por um generoso vinho. Depois do almoço, o padre Ung constatou com satisfação que não havia razão de fazer mais pesquisas na zona e propôs retornarem a Yasoluk. Partiram às 3h da tarde e começaram a longa caminhada de retorno no escaldante calor de pleno verão. A Casa de Maria. Capítulo 7. A descoberta segundo as indicações de Emmerich. Na manhã de 29 de julho, depois de Padre Ung ter transmitido a Mustafá indicações para adquirir mantimentos, que foram enviados na frente até um pequeno café aos pés da colina dos Rouxinóis, o grupo de exploradores partiu de Assoluk em direção ao sul, até a fronteira oriental de Éfeso. Ali deixaram a estrada e procuraram uma viela que subisse pela montanha. Passou mais de 1 hora antes de conseguirem encontrar um caminho transitável, e naquele ponto o sol já estava alto no céu. Espetados pelos arbustos que sufocavam a estreita ruela e ensopados do suor que colava as roupas à pele, subiram pela montanha lentamente, interrompendo muito frequentemente para tomar um fôlego e beber água das garrafas. O grupo logo atingiu um platô, onde algumas mulheres estavam trabalhando em uma plantação de fumo. Pelecas imediatamente começou a gritar: "Neró!", água em grego. As mulheres disseram não possuir água, mas que havia uma nascente exatamente sobre o cume da montanha, próximo ao convento. Em menos de 15 minutos, Padre Ung e seu bando sedento encontraram a nascente e o referido convento, que não era muito mais do que um amontoado de escombros, circundado por rústicas choupanas de várias formas e medidas. Estranhamente, aquelas frágeis estruturas pareciam desabitadas, porém, depois do grupo se refrescar na nascente, começaram a aparecer algumas pessoas e a darem tímidas boas-vindas. Na primeira fila entre eles estavam Andrés e Iorgue,
que se mostraram muito cordiais uma vez apurado que os recém-chegados não eram funcionários do governo. Enquanto isso, o padre Jung começou a investigar as modestas ruínas que se encontravam ao centro do lugar. Depois de ter remexido entre as pedras, inesperadamente deu-se conta que a configuração das ruínas correspondia quase exatamente à descrição de Ana Catarina Emmerich a respeito da casa de Maria. Talvez, sem perceberem, tivessem se deparado com o objeto de sua pesquisa. Padre Jung pergunta a Jorg se, um pouco mais acima, era possível visualizar Éfeso ou o mar. Jorg responde que sim, que lá em cima era o único lugar de onde se poderia enxergar a ambos, e se oferece para lhes mostrar. Padre Verwoerd e Thomas, dando-se conta do significado disto tudo, se uniram a Padre Jung e a Jorg na breve subida. Quando atingem o cume, ali abaixo deles, ao norte, se estendia a planície de Éfeso, e a oeste se levantava a montanha ilha de Samo. No caminho de retorno, Padre Jung pergunta a Jorg se nas vizinhanças existiam tumbas. Seguramente, responde Jorg, tumbas muito antigas. Padre Jung lhe pergunta se por acaso sabia onde se encontrava a tumba da Virgem Maria. Jorg responde que não, mas que poderia fazê-lo ver a tumba de Maria Madalena, visto que todos conheciam onde ela se encontrava. Pode-se imaginar que, ao ouvir essas coisas, o austero Padre Jung se permitisse ao menos um aceno de sorriso. Pouco depois do retorno deles à base, onde Pelecas ainda repousava de suas fadigas matutinas, apareceu Andréas com uma grande perna de javali, que foi imediatamente posta ao fogo. Em seguida, Mustafá chegou com os mantimentos e assim o piquenique se transformou em um banquete. Depois do almoço, Andréas estendeu alguns colchões de palha e os colocou debaixo das árvores, de modo que todos pudessem fazer a sesta, longe do calor vespertino. Às 17h30, Padre Jung anunciou para o seu grupo que era chegada a hora de partir. Andréas ofereceu seus serviços pessoais como guia e os de seu burro como animal de carga para qualquer exploração adicional que eles pudessem prever. Uma oferta aceita com gratidão. Ele ainda mostrou-lhes uma estradinha melhor para descer a montanha, a qual acompanhava o muro de Lisímaco até a Iassoluk. A Casa de Maria, capítulo 8. Outra descoberta, uma Via Crucis. Na sexta-feira, 31 de julho, Padre Jung e os seus companheiros retornaram ao local da sua descoberta. Desta vez, trataram de pegar outra estrada, o que, porém, se revelou uma má ideia. Era ainda mais cansativa do que aquela tomada na vez anterior, tanto que o próprio Padre Jung se sentiu mal a algumas centenas de metros da casa. Eram 2 horas da tarde quando alcançaram o local. Padre Jung passou a maior parte da tarde estudando as ruínas. Contemplou os 8 estupendos plátanos que circundavam a casa, por cima das ruínas descobertas, de troncos imponentes e veneráveis pela idade. Em frente à casa, um pouco mais abaixo, sobre um terreno eirado, ele descobre os restos de uma cisterna redonda, conectada por meio de uma canaleta artificial, ao lado da casa, onde aflorava a nascente. Ainda mais importante, acima, atrás da casa, ele encontrou algumas rochas com inscrições em hebraico. Ana Catarina Emmerich havia dito que alguns colonos hebraicos viviam na zona montanhosa antes da chegada de Maria e que a própria Maria havia usado pedras com inscrições em hebraico
para criar a sua Via Crucis. Se existia necessidade de comprovações claras, não havia nenhuma mais evidente do que esta. Padre Jung e os seus homens haviam previsto passar a noite na montanha, e o jantar com Andreas e a família foi uma ótima ocasião para sondar a tradição oral sobre a casa. Ele veio a saber que a população do vilarejo estivera sempre ali a pregar em memória da Santa Virgem. Padre Jung quis saber se o lugar era conhecido com algum nome em particular. Sim, disse Andreas, era conhecido pelas pessoas do vilarejo como Panagia Capoli, a porta da Toda Santa. Ao fim de uma jornada pesada, mas plena de satisfação, todos dormiram bem, sob o grande dossel dos plátanos. No dia seguinte, passaram a manhã de sábado sobre a montanha. Depois, desceram ao vale e então seguiram de trem a Esmirna, no final da tarde. No domingo, Padre Jung foi encontrar Padre Poulain para lhe contar sobre a sua viagem e lhe disse que, em sua opinião, o grupo verdadeiramente tinha encontrado a casa onde morrera a Virgem Maria. Neste caso, reconheceu o Padre Poulain, não restava alternativa além de ir ver pessoalmente aquela casa que estava provocando tanta agitação. Por insistência de irmã Grancey, eles levaram consigo o jardineiro do hospital, que possuía a fama de ser um bom atirador e, portanto, poderia usar o fuzil em defesa deles. Foi uma viagem penosa. Não havia poltronas nem bancos no vagão. Quando finalmente atingem o destino, eles associam a escalada matutina sobre a montanha quase como uma purificação. Eram recém-chegados à casa e Padre Poulain começa a examinar o lugar e a procurar por tudo que fosse possível confrontar com as particularidades referidas por Emmerich. A dimensão e a forma da casa, a disposição dos cômodos, o pequeno córrego, as formações das pedras sobre a colina atrás da casa, a vista do mar e também de Éfeso pelo cume. Um pouco de cada vez, singularidade após singularidade, as suas dúvidas começaram a se dissolver como neve ao sol. Porém, perguntas continuavam a aparecer. Por exemplo, onde se encontrava o fogão que dividia o cômodo principal? Padre Jung considera o lugar o indicado pela irmã Emmerich. Depois, eles leem passagens que tratavam de outros aspectos da casa. Tudo se enquadrava. Mas o que era feito do segundo cômodo, da outra parte relativa ao quarto de Maria? Certo, não existia mais. No entanto, permaneciam os sinais de uma passagem em arco que devia ter sido a entrada de qualquer coisa. E, enfim, o pequeno vestíbulo na entrada da casa. Por que Emmerich não o havia mencionado? Impossível dar uma resposta, mas no contexto tanto da casa quanto das visões, se tratava de algo seguramente irrelevante. Naquela noite, na volta à pousada de Assoluk, onde eles pernoitaram antes do retorno a Esmirna, Padre Poulain não estava disposto ainda a admitir ter eliminado todas as suas dúvidas sobre a colina dos Rouxinóis. Entretanto, elucidara o suficiente para saber que agora tinham a sacrossanta responsabilidade de se ocuparem daquilo que, fosse o que fosse, haviam descoberto. A Casa de Maria, capítulo 9. A aquisição do terreno da Casa de Maria em Éfeso. Em consequência, Padre Jung imediatamente organizou uma terceira expedição sobre a montanha.
Diferentemente das anteriores, dela fariam parte somente laicos, com exceção do próprio padre Jung. E eles ficariam uma semana inteira acampados sobre a montanha, com o objetivo de não deixar uma só pedra inexplorada e, portanto, não documentada, não desenhada, não medida ou não fotografada. No que dependesse de padre Jung, a expedição seria decisiva para determinar se dali em diante aquelas pedras tornar-se-iam notificadas como ruínas de um monastério, conforme indicado pelas mulheres que trabalhavam nos campos de fumo, ou como parte da Porta da Toda Santa, como eram conhecidas por Andrés e por cristãos que habitavam o vilarejo, ou se as pedras eram aquilo que, de modo desconcertante, havia dito Ana Catarina Emmerich, a casa onde havia passado os últimos anos e morrera a Virgem Maria. A sua semana de pesquisa produziu, além de uma documentação abundante e precisa, 2 acontecimentos fundamentais. O primeiro foi a descoberta a cerca de 1.200 metros da casa das ruínas de um castelo, e irmã Emerique dissera que nas vizinhanças havia um castelo. O segundo fato ocorreu em consequência de uma expedição orientada pelas presumíveis estações da Via Crucis. Cada uma delas se revelou cuidadosamente estabelecida e simetricamente delimitada, mais do que fora observado anteriormente. Em particular, a estação mais elevada estava disposta em uma sequência tal e colocada em um lugar tão particular que padre Jung se permitiu a batizá-la como Estação do Calvário. O único desapontamento foi não encontrar a tumba de Maria. No domingo de 23 de agosto de 1891, foi celebrada no local próximo à casa, pelo padre Jung, a primeira missa em latim. Foi um acontecimento muito simples. Andrés havia improvisado um altar, aproximando pedaços de madeira. O primeiro problema foi superado com facilidade surpreendente e um lance de sorte. Em 27 de janeiro de 1892, os padres Poulain e Jung, com um amigo experiente em negócios, Monsenhor Binson, da Companhia Imperial Otomana de Tabaco, estavam viajando de trem rumo a Yassoluk, a fim de realizarem discretas pesquisas sobre a propriedade do terreno nas cercanias de Éfeso, quando, em seu compartimento, entrou um jovem grego. Por uma feliz coincidência, Binson conhecia o empregador do jovem e, por uma coincidência ainda mais feliz, ele sabia que o terreno em questão era de propriedade conjunta de um turco de nome Bey de Arvaia, muito conhecido, e do seu libertino neto Ibrahim. Mas não só isso, ele também sabia que exatamente naquele momento ambos precisavam de dinheiro. Sem perder tempo, recém-chegados a Yassoluk, os 2 religiosos e Binson marcaram um encontro com Bey, que os recebeu naquela mesma tarde. Depois de uma elaborada troca de cortesias e de uma conversa cerimoniosa mantida por horas, Binson, único dos 3 visitantes em condições de falar turco, levantou a questão da compra da propriedade do Bey em Éfeso. Bey disse que iria pensar a respeito. Após terem venturosamente resolvido com uma só viagem 1,5 dos 3 problemas, os visitantes retornaram a Esmirna com as boas novas. Ali foram recebidos com notícias ainda melhores. Irmã Marie de Mandat-Gransey, que tinha acreditado na casa de Maria desde o início, estava disposta a mexer no seu patrimônio privado para adquirir a propriedade. Com esta finalidade, em 27 de fevereiro, ela depositou 45.000 francos em uma conta bancária aberta, especialmente para a aquisição. Agora, só restava esperar pela decisão de Bey.
E foi necessário esperar. Por meses, o astuto e idoso senhor turco não fez mais do que tecer a sua teia, recorrendo a todas as táticas dilatórias e inimagináveis, tentando, por um lado, aumentar o preço e, por outro, buscar financiamentos alternativos. Diversas vezes o acordo pareceu a ponto de ser firmado, com Bey desistindo no último momento. Finalmente, em 15 de novembro de 1892, a espera acabou. Era o aniversário de Padre Poulain e naquela manhã, enquanto ele saía da mesa às 8h30, lhe foi entregue um telegrama que dizia simplesmente: Boas festas, negócio concluído, Pinson. Pinson conseguira fechar o negócio na tarde anterior. O preço final somava 31.000 francos. A propriedade, que correspondia a um total de 139 hectares, tinha 2 quilômetros de comprimento e a largura média de 1 quilômetro. A propriedade foi registrada sob o nome da irmã Marie de Mandat Grancey. 2 semanas mais tarde, Padre Poulain decidiu que era chegado o momento de fazer algo que ele havia postergado por 16 meses. Ele foi a Esmirna, ao arcebispo Timone, e lhe falou da descoberta sobre a colina dos rouxinóis. Embora ele se mostrasse perplexo com a notícia inesperada, conforme Padre Poulain expunha os acontecimentos, o arcebispo se mostrava fascinado. De fato, ele ficou tão entusiasmado com a notícia que anunciou imediatamente a sua intenção de guiar ao local uma delegação oficial. E já na manhã seguinte criou uma comissão de pesquisa formada por 12 pessoas, 7 homens da igreja, entre os quais Padre Poulain e Jung, e 5 laicos, que o acompanhasse a Éfeso. Ao Padre Poulain, surpreso pela decisão realmente inesperada, tocou a tarefa de executar todos os preparativos necessários. Na quinta-feira pela manhã, 1º de dezembro de 1892, a delegação guiada pelo arcebispo Timone chegou à estação de Ayasoluk, onde foi recebida por Pinson, que havia providenciado cavalos para todos. Também Andréas e Mustafá integravam a companhia. O grupo deixou a estação e se dirigiu rumo à nova propriedade de irmã Grancey, que foi alcançada em torno das 11 horas. Após diversas horas transcorridas examinando as ruínas da casa de Maria e o entorno, e a confrontá-las com a descrição de Ana Catarina Emmerich, o idoso prelado e os seus companheiros retornaram a Esmirna. Ali, o arcebispo Timone redigiu um longo documento que descrevia em detalhes as suas descobertas e mostrava que elas correspondiam exatamente às descrições da Vita della Santa Vergine Maria, de Ana Catarina Emmerich. O documento, que foi subscrito por todos os membros da comissão, concluía que as ruínas de Panagia Capuli eram verdadeiramente os restos da casa habitada pela Virgem Maria. Finalmente, a igreja havia se pronunciado. A Casa de Maria, capítulo 10. Escavando mais a fundo no passado. A casa estava agora em mãos seguras, e àquele ponto a prioridade absoluta era torná-la mais acessível com a construção de uma estrada, ainda que rudimentar. Foi decidido que a estrada sairia, mais ou menos, diretamente de Ayasoluk, cortando no meio a planície de Éfeso. Das vilas vizinhas foram recrutados mais de 60 trabalhadores e a obra começou quase imediatamente sob a direção de Constantin Grolot. A prioridade seguinte foi arrumar a casa sem ao mesmo tempo modificá-la.
Com este objetivo, substituíram a ruinosa porta de acesso por uma nova e sólida. Instalaram um pequeno portão de metal sobre o acesso externo do quarto de dormir, a fim de evitar a entrada de cães e de outros animais. Removeram os detritos e a camada de terra que recobriam o pavimento. Aplicaram ajustadas mãos de cimento nos muros para prevenir a futura deterioração. Colocaram uma cobertura provisória sobre toda a extensão da casa para proteger a sua estrutura das intempéries, assim como os próprios operários. E começaram a plantar as oliveiras que ainda costeiam o percurso a pé que conduz à casa. No início do verão de 1894, estes trabalhos preliminares já eram em boa parte conclusos. Depois de uma longa e frustrante série de recusas e de atrasos, as autoridades turcas finalmente deram a permissão para a construção de outros edifícios sobre o lugar, de modo a assegurar um alojamento estável para Andreas, que continuaria a viver ali com a sua família, e para notáveis religiosos e peregrinos em visita. Rapidamente, um lado da montanha encheu-se de atividades, com os homens que conduziam burros de Éfeso, carregados de tijolos, e de outro ponto da montanha, transportando pequenos blocos de calcário para os fornos. Enquanto os pedreiros e os operários trabalhavam duramente para erguer as novas casas, outros se esforçavam a completar a estrada e a colocar as pedras de pavimentação para o terraço. E tudo sob os olhos vigilantes de Constantin Grolot, que patrulhava o lugar com um picão na mão e um fuzil na outra. Na metade de setembro, o trabalho estava terminado. Como resultado deste febril trabalho, os homens de Grolot não apenas deram um aspecto completamente novo ao lugar, como no curso da obra descobriram também algumas perspectivas fascinantes do aspecto que o local possuía séculos antes. Um momento de grande agitação foi quando as picaretas dos operários, que estavam nivelando uma parte do terreno mais distante sobre a colina, golpearam repentinamente uma pedra de grandes dimensões, um pouco sob a superfície. Disseram a Grolot que pensavam ter encontrado uma tumba. Grolot imediatamente convocou o padre Jung, que examinou a pedra e afirmou que muito provavelmente fora colocada em loco à mão. Ele pediu aos operários que escavassem um pouco mais em outra parte e então, com a ajuda de Grolot, delicadamente moveram a pedra. Abaixo havia a parte superior de um muro subterrâneo. Os operários foram chamados e orientados a retomarem a escavação com atenção ao longo do contorno do muro. Eles se depararam sobre outros 2 muros de ângulo reto e no meio uma grande jarra de terracota, que devia servir em algum modo como bacia. Enfim, qualquer coisa que tivesse sido descoberta, talvez um átrio, seguramente não se tratava de uma tumba.